Olá, você que acompanha os vídeos do canal Adventismo Vivo, seja novamente muito bem-vindo. Neste segundo trimestre, meu amigo e nosso irmão na fé, Tiago Elker, me pediu para ajudá-lo com os vídeos da lição da Escola Sabatina. Eu sei que você vai sentir falta dele, pois já estamos todos acostumados com aquele jeito carismático e, ao mesmo tempo, bastante aprofundado com que ele transmite o conteúdo da lição. É realmente uma bênção, mas não se preocupe, depois ele vai voltar, é apenas um pequeno intervalo. Bem, meu nome é Anderson Velten e sou amigo do Tiago há mais de 15 anos. Foi graças ao empenho dele que conseguimos publicar o livro A Astronomia e a Glória do Adventismo, do qual eu sou coautor com o irmão Juarez Rodrigues de Oliveira, o responsável por desenvolver a maravilhosa pesquisa que deu origem ao livro. Mais recentemente, também com o apoio do irmão Tiago, eu consegui publicar outro livro pela editora missionária Luz do Mundo. Eu me refiro aqui ao livro Movendo o Braço do Altíssimo, uma obra que trata da oração, da vida devocional e de aspectos litúrgicos na adoração. O irmão Tiago me chamou para ajudá-lo com a lição do segundo trimestre de 2023, porque ela trata da tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14. E desde que me tornei adventista, lá no começo dos anos 1990, eu tenho me dedicado especialmente ao estudo dos livros de Daniel e Apocalipse, com ênfase em sua cronologia profética. Aliás, eu e meu amigo Timóteo Elker, que é irmão do Tiago e já dirigiu estudos da lição aqui no canal, mantemos no YouTube um outro canal, o canal História na Profecia, que é um canal dedicado ao estudo da profecia bíblica e de seu cumprimento no decorrer da história. Desde já, fica aí o convite para você acompanhar nossos vídeos lá também. Bem, você vai notar que os vídeos deste trimestre aqui no canal Adventismo Vivo estarão maiores do que o de costume. Talvez alguns achem isso negativo, até porque o tempo disponível na unidade de escola sabatina não é tão grande para falar tantas coisas como as que serão apresentadas nos vídeos. Nós entendemos isso perfeitamente. Mas lembre-se de que você pode selecionar aquelas informações que você julgar mais importantes daquelas que serão apresentadas aqui para partilhar com os irmãos da unidade. Além disso, se você não tiver como assistir ao estudo todo, não tiver como ver cada vídeo na sua totalidade, você poderá escolher a parte do vídeo a que você quer assistir usando o sumário, que estará sempre na descrição de cada vídeo. Bem, a lição deste trimestre foi elaborada por um teleevangelista muito conhecido do público adventista. Ele foi ex-apresentador e diretor do programa Está Escrito americano. Trata-se de Mark Finley. E o tema da lição, da qual ele foi o autor, não poderia ser mais apropriado para o tempo em que estamos vivendo, pois a tríplice mensagem angélica de Apocalipse, capítulo 14, apresenta a razão de ser do movimento adventista do sétimo dia, apresenta sua mensagem e também sua missão. Para compreendermos bem o conteúdo da tríplice mensagem angélica, precisaremos entender um pouco mais de algumas outras porções do livro do Apocalipse. Por isso, neste vídeo de introdução, quero apresentar a você quais serão os princípios de interpretação profética que nós vamos adotar durante todo este trimestre, para que você já saiba, desde já, como chegamos às conclusões que serão expostas aqui. Em primeiríssimo lugar, vamos respeitar o texto bíblico do jeito que ele é. Isso significa que não vamos tentar adaptar ou melhorar a linguagem das Escrituras para chegar a posições que nos pareçam mais sensatas ou equilibradas, que são aquelas que nos mantêm em nossa zona de conforto. Frequentemente, quando algumas pessoas se deparam com uma declaração bíblica, ou também do espírito de profecia, que destoa daquilo com o que elas estão acostumadas,
acontece de recorrerem a algum tipo de malabarismo interpretativo, apelando para historinhas e exemplos, a fim de fazer com que o texto diga algo diferente do que ele realmente diz e mais próximo daquilo com que a pessoa está acostumada, mais próximo daquilo que é o pensamento da pessoa. Ou seja, tentam amaciar o texto. Nós não vamos fazer nada disso aqui. O texto será mantido com sua própria redação e com a força que lhe é inerente, mesmo que isso possa nos causar um certo desconforto. A respeito de aceitar o texto bíblico do jeito como ele é, nossa irmã Ellen White, inspirada por Deus, fez uma declaração muito importante aqui no livro O Grande Conflito. E eu desejo ler essa declaração aqui para você, porque é uma diretriz que nós vamos seguir durante o trimestre. Ela diz o seguinte: as verdades mais claramente reveladas na Escritura Sagrada têm sido envoltas em dúvida e trevas pelos homens doutos, que com pretensão de grande sabedoria ensinam que as Escrituras têm um sentido místico, secreto, espiritual, que não transparece na linguagem empregada. Estes homens são falsos ensinadores. Foi a essa classe que Jesus declarou: errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus. A linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com o seu óbvio sentido, a menos que seja empregado um símbolo ou figura. Cristo fez a promessa: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus. Se os homens tão somente tomassem a Bíblia como é, e não houvesse falsos ensinadores para transviar e confundir-lhes o espírito, realizar-se-ia uma obra que alegraria os anjos e que traria para o redil de Cristo milhares de milhares que ora se acham a vaguear no erro. Todo o texto da Bíblia deve ser aceito e explicado conforme o seu óbvio sentido, ou seja, conforme seu sentido natural, que é aquele que decorre das palavras empregadas. Só existem duas exceções a isso: se tiver sido usado no texto um símbolo ou uma figura. Se o texto é simbólico ou contém elementos simbólicos, aí é claro que não poderemos interpretá-lo literalmente. Nesse caso, teremos que buscar no próprio livro em que o texto se encontra ou em outras partes da Bíblia o significado do símbolo. Outra exceção é se tiver sido empregada uma figura de linguagem. Nesse caso, teremos de identificar a figura de linguagem e encontrar provas claras e insofismáveis do significado dela. Mas não devemos enxergar a figura de linguagem em tudo que é texto, não. Para que uma figura de linguagem seja aceita como tal, é necessário que haja provas claras de que a figura de linguagem realmente existe e que foi empregada no texto que estivermos a examinar. Afora essas exceções, devemos aceitar a linguagem da Bíblia do jeito como ela está, a não ser que tenha sido traduzido de maneira equivocada. Aí sim, precisamos verificar se a tradução está de acordo com o texto hebraico, com o texto aramaico ou com o texto grego das Escrituras. Mas, se o texto estiver traduzido corretamente, devemos aceitá-lo do jeito como ele é, sem tentar contorná-lo por conveniência ou por estarmos acostumados a pensar ou proceder de outra maneira. Vale o que está escrito na Bíblia. O mesmo se aplica aos escritos de Ellen White. Com muita frequência, quando alguém quer se livrar do incômodo de ter de mudar alguma coisa em sua vida por causa de uma instrução da palavra de Deus, da Bíblia, o que a pessoa faz? Apela para as desculpas de que, isso era para aquele tempo, ou de que devemos olhar o contexto histórico. Aos que costumam falar que isso era para aquele tempo, digo que precisamos ser coerentes.
Quando nós conversamos com alguém que diz que a guarda do sábado era para aquele tempo, nós geralmente respondemos que devemos aceitar a Bíblia do jeito como ela é e que Deus não muda. Mas quando alguém nos mostra algo que ainda não estamos praticando, somos os primeiros a lançar mão do argumento de que isso era para aquele tempo. Essa é uma atitude incoerente. Nós não podemos agir assim. Devemos dizer sim se é sim, não se é não. Se algo era mesmo para aquele tempo, nós devemos ter prova textual clara nesse sentido na Bíblia. É o texto inspirado que deve nos dizer que isto ou aquilo era para aquele tempo. Nós não temos nenhum poder, eu não tenho nenhum poder, de decretar que algo que consta na Bíblia não tenha mais valor para nós hoje. A prova do fim da vigência de uma ordenança bíblica tem de estar na própria Bíblia, não pode ser fruto de nossa imaginação ou de nossa conveniência. Também a existência de um contexto histórico e sua repercussão sobre a compreensão de determinado texto bíblico devem ser demonstradas por provas muito claras nas Escrituras e também por fontes históricas bem claras. Frequentemente eu ouço alguns dizerem que tal e tal passagem é por causa de certo contexto histórico do que acontecia em determinada época, mas quando nós vamos procurar as provas objetivas em testemunhos históricos fidedignos de que as coisas eram assim e assim, não encontramos nada. Frequentemente isso acontece. É tudo fruto de achismo, é tudo fruto de especulação. Nós também não podemos proceder assim, não é correto. Bem, outro princípio que vamos seguir aqui no estudo da profecia bíblica é procurar entender primeiramente a cena que o autor bíblico está descrevendo, principalmente quando se trata de uma visão ou quando se trata de um sonho. E isso se aplica particularmente ao livro do Apocalipse. Antes de nós buscarmos o cumprimento histórico de determinado trecho da profecia, precisamos captar e visualizar a própria cena que João descreveu, no caso do Apocalipse. Se não fizermos isso, correremos o risco de interpretar mal, de interpretar equivocadamente a mensagem profética. Nos capítulos 1 a 3 do Apocalipse, João está o tempo todo na ilha de Patmos. Não somente o corpo de João estava na ilha de Patmos, mas também a cena que ele descreve daquilo que ele viu em visão tem como pano de fundo a ilha de Patmos. Os 7 suportes de candeeiro que João vê e o próprio Senhor Jesus aparecem para ele em Patmos. Em Apocalipse, capítulos 1, 2 e 3, João não é levado ao céu. Jesus é que vem do céu para visitar o idoso apóstolo. Além disso, outra coisa que é importante nós observarmos é que o conteúdo dos capítulos 2 e 3 não se refere a coisas que João viu. O que você lê nos capítulos 2 e 3 é aquilo que Jesus ditou a João para que ele escrevesse em 7 cartas e as enviasse às 7 igrejas da Ásia Menor. O que não quer dizer que ali ele não tinha visto nada, que ali nos capítulos 1 a 3 ele não descreva nada que ele tenha visto. Sim, ele viu os 7 candeeiros, Jesus no meio dos candeeiros, andando entre os candeeiros, segurando 7 estrelas na mão. E ele descreve como estava Jesus glorificado. Tudo isso ele viu mesmo, ele viu. Agora, aquilo que consta nas cartas foi aquilo que Jesus ditou para ele, para que ele escrevesse e mandasse para os anjos das 7 igrejas. Agora, a partir de Apocalipse 4, e é isso que nos interessa mais, a partir de Apocalipse 4, João começa a descrever coisas que ele viu no céu. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, a mente de João é levada ao céu, dando-lhe a sensação de ele mesmo ter sido transportado até a própria presença de Deus, embora fisicamente seu corpo estivesse a todo tempo aqui na Terra. É assim, geralmente, que uma visão funciona. Era assim, por exemplo, com as visões da irmã Ellen White. De Apocalipse capítulo 4, versículo 1 em diante, a cena descrita por João é contínua.
é contínua. No capítulo 6, por exemplo, o que João vê são movimentações específicas que ocorrem sempre que o cordeiro abre um selo do livro lacrado. Mas enquanto cada selo é aberto, João está o tempo todo no mesmo ambiente, ou pelo menos lhe parece estar o tempo todo no mesmo ambiente. Que ambiente? Aquele ambiente onde estão Deus em seu trono, os 4 seres viventes, os 24 anciãos em seus respectivos tronos, as 7 lâmpadas de fogo, o altar de ouro, que é o altar de incenso, a multidão inumerável de anjos e depois, um pouco mais para frente, os 7 anjos que têm as 7 trombetas, eles também aparecem. Da mesma forma, enquanto as 7 trombetas são tocadas, João permanece o tempo todo no mesmo ambiente, no mesmo lugar. Tudo é descrito por João do ponto de vista de quem está dentro do santuário, na presença de Deus, próximo ali aos 4 seres viventes, aos 24 anciãos e à grande multidão de anjos. O ambiente, o pano de fundo, não se modifica. Então, seguindo estritamente a narrativa de João e toda a sua descrição, vemos que o lugar santíssimo do santuário celestial só se abre com o tocar da 7ª trombeta, quando então ele faz o solene anúncio ali em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista, agora sim foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. Então, nós precisamos entender isso para entender a sequência das imagens, das cenas que são desdobradas aos olhos de João e que ele descreve no livro do Apocalipse. A única informação clara de que João é retirado do recinto do santuário celestial está em Apocalipse capítulo 17, versículo 3, que diz que um anjo o transportou em espírito a um deserto para tomar conhecimento da condenação de Babilônia, a grande meretriz. Mais adiante, em Apocalipse capítulo 21, versículo 10, João é transportado em espírito até uma grande e elevada montanha para quê? Para ver a cidade santa descendo do céu. Algo que também é importante observar é que a revelação em Apocalipse possui perfeito encadeamento lógico. Isso é muito importante. Nós percebermos que o Apocalipse tem um perfeito encadeamento lógico, uma perfeita sequência lógica. Por que eu estou enfatizando isso? É que, com alguma frequência, a gente ouve pessoas dizerem, irmãos dizerem, que o Apocalipse não está em ordem cronológica. Em certo sentido, isso é verdade. Nem tudo está em ordem cronológica no Apocalipse, nem tudo. Nem tudo está em ordem cronológica. Mas é importante observar que, embora as coisas não estejam todas em ordem cronológica, isso não significa que elas estejam assim jogadas e bagunçadas, podendo ser reorganizadas e dispostas em ordem cronológica ao gosto do intérprete. Não é assim que funciona, não. Embora as revelações do Apocalipse não estejam todas em estrita ordem cronológica, há sempre, invariavelmente, uma ordem lógica. Não cronológica, mas há sempre uma ordem lógica por trás da maneira como as cenas são apresentadas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou explicar. Veja, por exemplo, o caso de Apocalipse capítulos 6 e 7. No final do capítulo 6, especialmente ali nos versos 14 a 17, você pode acompanhar na sua Bíblia, nós lemos uma descrição bem conhecida da volta de Jesus. Mas no capítulo 7, é apresentada a obra do selamento. Os servos de Deus são selados com o selo do Deus vivo. Quer dizer que o selamento vai acontecer depois da volta de Jesus? De maneira nenhuma, não. O que acontece é que no final do capítulo 6, os ímpios indagam. Eles dizem assim, desesperados, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Naquele desespero, ali no verso 17, Apocalipse capítulo 6, versículo 17, os ímpios perguntam,
Chegou o grande dia da ira, de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Quem poderá aguentar esse dia? Para responder a essa pergunta, é que o Espírito Santo mostrou para João uma cena simbólica da obra do selamento. Quem é que poderá subsistir? A resposta é os que estiverem selados com o selo do Deus vivo. Então veja, o selamento não acontece depois da volta de Jesus, mas o Espírito Santo mostra a obra do selamento para que aquela pergunta seja respondida. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem é que pode suster-se? Os que forem selados com o selo do Deus vivo. Então o Espírito Santo encaixa aquela informação, mesmo fora da ordem cronológica, para, logicamente, responder aquela pergunta. Então, há uma razão, há um encadeamento lógico. Sempre que algo está fora da sua sequência cronológica, há uma razão lógica para isso, sempre, invariavelmente. É o mesmo que se faz em certas histórias reais ou fictícias, em que o autor de um livro, está contando algo que ocorreu em determinado tempo, e para explicar o porquê de uma situação, ele volta no tempo para mostrar o que ocorreu lá atrás. Em outras histórias, para narrar acontecimentos simultâneos que estão acontecendo ao mesmo tempo, o autor de um livro se serve do expediente de mudar de ambiente com: enquanto isso, no lugar tal, ele está contando algo, mas ele quer contar também o que está acontecendo ao mesmo tempo em outro lugar. Então ele fala, enquanto isso, no lugar tal. Veja, não estão em ordem cronológica, porque os eventos estão acontecendo ao mesmo tempo, mas ele não tem como descrever os dois ao mesmo tempo. Então ele narra um e depois ele diz, enquanto isso, no lugar tal, aí ele conta outro. Então é mais ou menos isso que acontece no livro do Apocalipse. É claro que com símbolos, com figuras, com ilustrações. Assim, a ordem em que as coisas estão dispostas no Apocalipse sempre tem uma razão. Quando determinado trecho traz algo que não está em ordem cronológica, o avanço ou o recuo no tempo tem um motivo importante, que é o de explicar determinado aspecto ou dado do relato. Então, por favor, preste bastante atenção nisso, porque é algo importante para a compreensão do Apocalipse, inclusive ali de Apocalipse capítulo 14, onde estão as 3 mensagens angélicas. Por fim, no estudo do cumprimento profético, precisamos tratar com muita seriedade a revelação, sem apelar para sensacionalismos, nem para especulações férteis. Muito menos para teorias da conspiração. Se você observar a maneira como Ellen White lida com a profecia aqui, no maravilhoso livro Grande Conflito, perceberá que ela faz uso de obras de história, obras de geografia, que eram amplamente conhecidas em seu tempo, podendo ser encontradas em boas bibliotecas da época. Se algum expositor ou pregador falar de algum acontecimento ou citar alguma fonte que ninguém conhece, ou que não pode ser facilmente encontrada em boas bibliotecas, desconfie. Se vier um pregador, alguém na internet, e citar algo que foi um amigo dele que contou, mas um amigo dele também não presenciou, na verdade foi um terceiro que contou para o amigo, aí você procura o terceiro, mas na verdade o terceiro também não presenciou, foi Beltrano que passou aquela informação para ele. Desconfie. Desconfie. Pode ser que ele esteja apresentando meras fantasias fruto de sua imaginação fértil. Não foi assim que Guilherme Miller, que os pioneiros do movimento millerita, que os pioneiros do movimento adventista do sétimo dia lidavam com o estudo da profecia. E não é assim que o espírito de profecia lida com o estudo da profecia. Você pode ler o Grande Conflito, você vai ver que o Grande Conflito cita obras que você pode encontrar até hoje, obras que, de certa forma, para aqueles que estão envolvidos com o assunto, são amplamente conhecidas ou podem ser encontradas em boas bibliotecas. Então, diferentemente desses pregadores e expositores que se entregam a especulações, imaginação fértil, aqui nós vamos nos apoiar em fontes sérias e amplamente conhecidas de história, de geografia, de
de termos originais da Bíblia, hebraico, grego, nós vamos nos apoiar em fontes sérias, isentas e amplamente conhecidas. Bem, para encerrar esta introdução, eu quero sugerir algumas coisas para este trimestre. Em primeiro lugar, eu vou ser aqui ousado em pedir licença para sugerir a você que você busque memorizar o conteúdo de cada uma das 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Elas estão ali do verso 6 ao verso 12. É importante que o adventista do sétimo dia se esforce por conhecer as mensagens dos 3 anjos de cor. Em segundo lugar, eu venho sugerir, também com todo respeito, pedindo aqui licença a você, eu venho sugerir a você que você leia todo o livro do Apocalipse, os 22 capítulos do Apocalipse, e que você procure imaginar, na sequência da narrativa, tudo o que João descreveu de suas visões. Em terceiro lugar, também venho sugerir, respeitosamente, que no decorrer deste trimestre, você leia o livro O Grande Conflito, do capítulo 17 em diante, até o final do livro. Essa parte do capítulo 17 em diante abrange a terceira e a quarta divisões do livro. O livro O Grande Conflito tem 4 divisões. 1, 2, 3, 4. Eu estou sugerindo a leitura da terceira e da quarta divisões do livro. Terceira e quarta sessões do livro. Mas se você achar que é muita coisa para ler, que não vai dar conta de ler tudo isso, então dê preferência aos capítulos 18, 21, 23, 25 e 28. Tome nota aí desses capítulos. Minha sugestão é que você leia tudo do capítulo 17 até o fim do livro. Mas se você achar que não vai conseguir, leia pelo menos os capítulos 18, 21, 23, 25, 25 é especial, e 28. Esses capítulos vão ajudá-lo muito, muito mesmo, muito, de verdade, na compreensão da tríplice mensagem angélica. Então, repetindo, 18, 21, 23, 25 e 28. Bem, eu espero que nós possamos ter um trimestre muito abençoado, um período em que nós possamos realmente aumentar a nossa compreensão das mensagens especiais que Deus confiou à Igreja Adventista do Sétimo Dia para serem proclamadas neste tempo do fim, enquanto aguardamos e apressamos a vinda de nosso amado Salvador. Então, é isso. Eu aguardo você no vídeo da primeira semana de estudo da lição da Escola Sabatina do segundo trimestre. E que Deus o abençoe ricamente.